Meus amigos, nesta semana nós vamos entrevistar o Dr. Leonardo Antonelli, que é um grande advogado tributarista aqui do nosso estado e é também do Tribunal Regional Eleitoral da nossa região. Nós vamos conversar com ele sobre o problema das doações para as campanhas eleitorais, que é um problema extremamente importante, extremamente atual. Não perca, hein? Senhores telespectadores, o programa Justiça Sem Fronteiras vai entrevistar na oportunidade o Dr. Leonardo Antonelli, que é membro do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio de Janeiro, e é um grande advogado tributarista também, mas é um homem que já exerce pela segunda vez o mandato do Tribunal Regional Eleitoral e conhece, portanto, essa matéria com muita propriedade. Meu caro Dr. Antonelli, doações de campanhas, como é que isso funciona? Os jornais estão sempre refletindo aí a opinião, né? Enfim, qual é o quadro desse problema hoje em dia no Brasil? Desembargador, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui no seu programa, e o senhor começou por uma pergunta que é a grande polêmica. Recentemente os jornais apresentaram a seguinte notícia, que eu faço questão de ler, que são 3 parágrafos. O cruzamento entre dados mostra que a contribuição eleitoral das empreiteiras foi proporcional aos recursos que obtiveram dos cofres públicos. As 3 maiores doadoras nessas eleições são também as que mais receberam dinheiro da União. Na hora de ajudar os políticos na eleição, também foram as mais generosas, doando 91% do total distribuído pelas maiores empreiteiras do país. 3 delas doaram 252 milhões de reais. Então a pergunta é, pode ser doado? É possível doar? A lei é clara, é 2% sobre o faturamento. E qual é o faturamento de um grande grupo? No caso, por exemplo, de uma Odebrecht, eles faturam 53 bilhões de reais por ano. Portanto, eles podem legalmente doar 1 bilhão de reais. Com 1 bilhão de reais, na verdade, é possível eleger qualquer bancada em qualquer parte do mundo. O ponto controvertido é porque o dinheiro, geralmente, dessas controladoras advém de várias empresas. E muitas dessas empresas podem ser concessionárias ou permissionárias de serviços públicos. E, evidentemente, a lei veda expressamente que concessionárias ou permissionárias de serviços públicos possam doar. Então, este ponto controvertido é o que nós, aqui no Regional, e o TSE terá que enfrentar nessas eleições. E, doutor Antônio, uma coisa, qual seria a fórmula, então, capaz de atender essas 2 reclamações, vamos chamar assim, não é? De um lado, a campanha que precisa de doações, não se faz política sem ter meios de divulgação, não é? E essas circunstâncias que você está se referindo, porque todas essas grandes empresas são permissionárias, concessionárias de serviço público. O que você acha que podia ser feito para suavizar ou amenizar essa grande massa de dinheiro deslocada por essas empreiteiras? Na verdade, creio que não dá para ser mais realista do que o rei. O tema é complexo. É complexo. E a lei está posta. A grande dificuldade é que o Ministério Público, para poder investigar, ele necessita da declaração de imposto de renda. E essa declaração só pode ser dada se houver uma autorização judicial, e isso é o Estado Democrático de Direito. Sem ordem judicial, ele não tem acesso às informações. Mas mesmo que ele tenha acesso à informação, como que o Ministério Público vai conseguir saber a origem da receita? Porque quando nós pegamos um grande grupo econômico, eles têm 50, 80 empresas controladas e o dinheiro não tem carimbo. Então nós não conseguimos, nós juízes, nós temos dificuldade em perquirir de onde é que vem aquela determinada receita. Se de uma permissionária concessionária ou se de uma empresa que não tem vedação legal. Exatamente. Essa é a grande dificuldade para a ferição da legitimidade da verba, né? É a grande dificuldade, não tenha dúvida. E esse problema tem muito de espetáculo, né? Quer dizer, joga nas luzes e a gente se preocupa com isso, né? Mas, na verdade, o detalhamento é muito difícil, não é, Antonelli?
É porque o que a Receita Federal fez com o Tribunal Superior Eleitoral? Eles fizeram um convênio e chega a informação ao Ministério Público dizendo: a empresa faturou, por exemplo, 53 bilhões naquele caso, ela pode doar até 1 bilhão. Doou menos, então o Ministério Público não vai receber nenhuma informação negativa da Receita. Ele só pode adotar algum procedimento se for de ofício. Ele só pode lidar com dados concretos, só né? concretos. Não vai investigar cada caso. Né? Não tem capacidade. É muito difícil fazer isso, realmente. Agora, em 2010, o juiz da primeira zona eleitoral de São Paulo, doutora Luiz Silveira, cassou o mandado do prefeito, né, do Kassab, por entender como ilegais as doações feitas pela Associação Imobiliária Brasileira. Isso traz à baila o problema das associações capazes de doar ou não, né? Como é que você vê isso? Esse eu diria que é o segundo ponto controvertido que teremos que enfrentar nos regionais e no TSE, porque imagine a seguinte situação. A informação que chega para o Ministério Público é a seguinte: determinada associação teve uma receita no ano anterior de 100 milhões de reais, portanto ela pode doar 2%, ela pode doar legalmente 2 milhões de reais. Mas nós, juízes e o Ministério Público, não detêm a informação de qual a origem daquele dinheiro. Por exemplo, se uma das suas afiliadas for uma empresa que é vedada a doar. Se uma das suas afiliadas, por exemplo, com interesse de doar para determinado político, eventualmente aportou naquela associação alguns milhões de reais e a associação livremente faz o repasse, porque você junta 300, 400 empresas contribuindo, você não tem carimbo no dinheiro. Faz uma maquiagem, né? Faz uma maquiagem na verba, né? Mas eu te pergunto, essa foi única, foi a primeira vez no Brasil que isso aconteceu? Olha, a sua pergunta é de uma oportunidade fantástica para esclarecer ao telespectador. Por quê? Até as eleições de 2008, o Ministério Público entrou com inúmeras representações, milhares Brasil afora. Mas, lamentavelmente, quando chegaram os processos ao TSE, foi entendido que o Ministério Público só tinha 180 dias para entrar com este tipo de ação. Fixou-se, sem previsão legal, um prazo decadencial. E com isso, todos os processos foram extintos. Então não houve desembargador, nenhum julgamento no Brasil acerca do tema nessas matérias. Que coisa interessante. Que coisa interessante. Quer dizer, essa decisão, portanto, de São Paulo é uma decisão única. Foi uma decisão isolada. Foi isolada. Se tornou isolada. Só que quando chegou ao TSE, ele reformou entendendo que havia decaído. Quer dizer, veja a situação. Eu, que já estou lá no segundo mandato, eu julguei centenas de casos, apliquei centenas de penalidades, tudo em vão. Porque tudo decaiu. É verdade. Muito bem, nós vamos continuar conversando com o Dr. Leonardo Antonelli no próximo bloco sobre o problema das doações de campanhas eleitorais. Daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta ao programa Justiça Sem Fronteiras, conversando com o Dr. Leonardo Antonelli, juiz aqui do nosso Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Antonelli, me diga uma coisa. Nós falamos de empresas, né? Falamos de limites impostos pela lei, falamos de associações. E as pessoas físicas, elas também podem doar? Também podem fazer doações? A lei prevê expressamente que a pessoa física pode doar 10% dos rendimentos auferidos no ano anterior. Então, para facilitar o telespectador, se determinada pessoa física aufere 100 mil reais, ela pode doar até 10 mil reais. Vamos supor que ela tenha doado 20 mil reais, que é o que acontece na prática, o excesso da doação. Logo, esta diferença de 10 mil reais incide uma sanção, que é de 5 a 10 vezes o excesso doado. Qual é o problema que temos nesse exemplo que lhe trouxe? É que se nós aplicarmos uma multa 5 vezes o excesso doado, ele terá uma multa de 50 mil reais. Ora,
Se a pessoa física auferiu R$100 mil de rendimento no ano, ela teve uma tributação do imposto de renda de 27,5 e, portanto, sobrou R$70 mil, doou 20 para o político, sobrou 50 para ela e ela tem uma multa de 50. Essa multa feriria, a meu ver, a razoabilidade, a proporcionalidade, até beirando o confisco, porque, afinal de contas, eu não posso, como julgador, na minha opinião pessoal, impor uma multa que é igual ao total dos rendimentos alimentar daquela pessoa física. É verdade. Isso é uma questão realmente complicada, né? A fiscalização é difícil, né? E uma pergunta que eu quero te fazer, e na tua visão, isso interfere, vamos dizer assim, no aspecto democrático da eleição? Você acha que interfere de alguma maneira? Essa fiscalização rigorosa do TRE? Não, eu acho que é exatamente o contrário, que o que a gente visa no tribunal é afastar o abuso do poder econômico, que inegavelmente existe e existe em qualquer país. Uma sociedade capitalista não tem como fazer de outra maneira. Não tem como fazer de outra maneira. Então, o que a gente... Um parênteses só, nos Estados Unidos, por exemplo, os presidentes americanos são sempre milionários, né? Sempre milionários, porque eles têm dinheiro para participar do processo, né? Não sei de outras fontes, né? Mas você estava dizendo, eu interrompi. Mas então você acha que é o contrário, o TRE ajuda a purificar, vamos dizer assim, o processo, né? Ah, sim, porque inúmeras... Só para se ter uma ideia, em termos de purificação, e aí eu não vou valorar se foi certo ou errado, muito pouco, mas o Tribunal do Rio de Janeiro foi o que teve o maior número de ações que visava coibir abuso do poder econômico. O Tribunal do Rio de Janeiro foi o tribunal que teve o maior número de ações ligadas a centros sociais, que é um problema seríssimo. Como é que funciona centros sociais? Como é que funciona aí? Porque no Rio de Janeiro saiu uma estatística que determinados políticos, em determinados redutos, têm centros sociais e eles estão exercendo lá uma função que o Estado deveria ter. O Estado deveria dar saúde, o Estado deveria dar acesso à educação. Então, alguns políticos desvirtuam e acabam se utilizando de centros e formando seus currais eleitorais, certo, que é um tema que está em discussão. Caçaram-se vários aqui no Rio de Janeiro por conta deste abuso. Muito bem. O Antonelli, me diga uma coisa, nós falamos de fiscalização da Receita Federal, mas os isentos estão fora disso, porque a Receita não sabe da vida deles, pelo menos na teoria, né? Então eu te pergunto, como é que eles podem doar também? É uma pergunta bastante controvertida. O regional entende que sim, e o TSE também. O isento pode doar, mas tem que ser vista essa doação com temperamentos. Em que sentido? A legislação do imposto de renda fixou em R$ 1.500 aproximadamente a isenção mensal. Então, se nós multiplicarmos isso por 12, eu posso afirmar que quem recebe até R$ 18.800 por ano não precisa declarar imposto de renda, porque ele tem a isenção. O que aconteceu na prática? Quando o TSE fez o convênio com a Receita Federal, o Ministério Público recebeu centenas, se não milhares, de informações dizendo que fulano, beltrano, não declarou, ou seja, era omisso. E o Ministério Público propôs essas centenas e milhares de ações contra esses isentos. Como é que a Corte tem se posicionado, a meu ver, de forma coerente? Ora, se a lei permite que 10% possa ser doado pela pessoa física, nós temos que estabelecer como o valor mínimo aquele que ele não precisa apresentar, R$ 18.800. Então, o isento pode doar até R$ 188 para os políticos sem nenhuma sanção. Ultrapassou o limite, tem sanção. Mas eu lhe afirmo que, por incrível que pareça, na prática, Brasil afora, tirando as capitais, doações de 10, 20, 30, 50 reais é a coisa mais comum que existe. São centenas de doações nesse valor, Brasil afora. Muito bem, deixa eu te perguntar uma coisa. E você tem, não sei, eventualmente, o dimensionamento dessas contribuições, dos isentos, é uma coisa significativa, vamos dizer assim? Olha, financeiramente não é significativo, agora numericamente é bastante significativo, porque como a Receita dizia para o Ministério Público, olha, aquele contribuinte é omisso, não entregou a declaração porque o isento não entrega, o volume de ações desnecessárias, com todo respeito, foi enorme. E vai ser enorme de novo nessa eleição.
Eu nem sei. O Ministério, a propósito disso, puxando, o Ministério Público Eleitoral tem estrutura para enfrentar essa demanda? Você acha que tem? Olha, sob o ponto de vista legal, ou seja, saber se deve ou não propor uma ação para aqueles que extrapolam o limite, a resposta é sim, é positiva, e o TSE inverteu uma recente jurisprudência dizendo que compete aos promotores locais, que são os promotores onde se encontra o domicílio do doador, porque a penalidade que visa na representação é punir o doador, não é punir aquele candidato neste tipo de ação. Então existe uma estrutura. O grande problema é quando nós adentramos nas pessoas jurídicas, nos grandes grupos, nas associações. Tem um caso emblemático que saiu na primeira capa da Veja, na capa da Exame, desculpe, e dizia da CBF. A Confederação Brasileira de Futebol havia doado a políticos. Da onde é que vem a origem das receitas da CBF? Uma parte de concessionária de serviço público, que é o caso das empresas de telefonia, onde havia, na época, estampada a empresa, e da outra parte, dos direitos conexos pagos pela TV Globo, também permissionária ou concessionária de serviços públicos. Então, é uma questão que, como o Ministério Público local vai conseguir perquirir a origem daquele dinheiro, porque ele não vai receber a informação de que houve uma doação maior, porque não é a maior a doação está dentro do limite. Então, eu acho que é uma tarefa bem complexa para os próximos. Sim, mas você acha que o Ministério Público tem estrutura para enfrentar essa demanda? Essa que foi a minha pergunta original. O Ministério Público tem estrutura para isso ou não tem? Olha, é muito difícil para um integrante do tribunal falar se o Ministério Público tem ou não. Eu posso afirmar que o tribunal tem plena estrutura de responder às inúmeras demandas. Eu acredito que a instituição Ministério Público também tem estrutura porque eles estão podendo contar com os promotores de primeiro grau, coisa que até a eleição passada não era possível. A competência era original de segundo grau. Muito bem. Estamos conversando com o doutor Antonelli sobre doações de campanhas eleitorais e vamos continuar no próximo bloco, daqui a pouquinho, hein? Muito bem, estamos de volta, programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando o doutor Leonardo Antonelli. Leonardo, me diga uma coisa. Comprovação de despesas, contas de campanha desaprovadas ou não aprovadas. O TSE se pronunciou sobre isso recentemente, não é? Uma decisão polêmica porque dividida, estava no meio, né? 4-3, me parece, né? Como é que foi isso aí, Leonardo? É outro tema bastante debatido, porque foi 4-3. Até esta decisão, todo aquele político que tinha suas contas desaprovadas, ele poderia concorrer normalmente, ou seja, ele obtinha a certidão de quitação eleitoral. A partir desta decisão, foi entendido que aquele que tem as contas desaprovadas não poderá concorrer. Qual é o ponto interessante dessa questão? É porque durante esses 2 mandatos que eu exerci no TRE, eu confesso, desembargador, o senhor que é um magistrado muito experiente, eu me sentia como figurante. Por quê? Foi editada uma lei casuística, o legislador, legislando em causa própria, disse: apresentadas as contas, pode obter a certidão. Então eu me deparava com processos em que era uma folha de papel com uma série de números desconexos, mas a lei falava: a conta está apresentada, pode ser oferecida a quitação eleitoral. E o juiz não poderia fazer muita coisa e o TSE disse que ok, apresentou, tem direito a concorrer. Agora ele foi muito mais além. Ele está dizendo que mesmo apresentadas as contas, mas desaprovadas, não pode concorrer. Isso vai impactar, segundo os dados do TSE, em 21 mil candidatos que não poderão concorrer no Brasil inteiro. No Rio de Janeiro, segundo o jornal o Globo, em torno de 50% não poderá concorrer nas próximas eleições. Claro, desembargador, se não mudar a composição do TSE, porque vão entrar 2 novos ministros nos próximos dias. 4-3, né? 4-3, de repente. É isso mesmo. Me diga uma coisa, quando é para os nossos telespectadores, especialmente,
Em que momento que se faz essa comprovação e essa aprovação do Tribunal Regional Eleitoral? Tem duas fases. A primeira delas vai ser agora, no registro. Quando o candidato for registrar a sua candidatura, ele terá necessariamente, segundo essa jurisprudência, que obter a certidão de quitação eleitoral. Então, se ele teve hoje as contas desaprovadas, ou se as contas mesmo apresentadas, segundo essa orientação, ele não terá o seu registro deferido. É claro que os regionais vão analisar caso a caso, porque pode haver decisões favoráveis a eles no processo deles de contas anterior, já que a jurisprudência era num sentido diferente da atual. E depois, antes deles serem diplomados, eles têm que ter a aprovação das suas contas. Então é nesse interregno que eles terão que fazer essa apresentação. Muito bem, agora deixa eu te falar uma coisa, eu estou vendo aqui, eu ia te perguntar sobre contas rejeitadas, que é o nosso tema, né? Mas a pergunta que eu quero te fazer tem um caráter prático. Esses que tiverem as contas rejeitadas poderão, eventualmente, recorrer dessa decisão? Olha, o recurso é cabível. Se fosse um recurso hoje no TSE, e eles forem coerentes ao 4-3, o recurso vai ser indeferido, a cautelar vai ser negada. Não tenha dúvida, mas eu te pergunto, e dará tempo hábil para o TSE se pronunciar e eles efetivamente se candidatarem novamente? É um problema que os candidatos irão enfrentar. Eu sugiro que aqueles que tenham esse tipo de problema já adotem as medidas cabíveis, que seriam um efeito suspensivo ao recurso, uma cautelar direta ao TSE ou qualquer outra medida que os advogados entenderem pertinentes. Muito bem. Antonella, me diga uma coisa, essa nossa entrevista foi cheia de matéria polêmica, não há nada que a gente pudesse caminhar de braços dados aqui, né? Então me diga uma coisa, você participa de uma comissão tendente à reforma da lei eleitoral, não é isso? Isso. Essa comissão é regional ou é nacional? Não, essa comissão é uma comissão instaurada pelo Senado Federal, teve audiências públicas, nacional, várias audiências públicas. Aqui no Rio de Janeiro, a convite do Senado, eu representei o tribunal, foi feito na Ordem dos Advogados do Brasil, trazendo algumas opiniões daquilo que a gente pode fazer em relação à melhoria das doações. E o que você ressaltaria nessa reforma de mais importante? Se virar ou não é uma outra questão, mas o que é que você ressaltaria? Bom, isso é importante, se a gente pudesse fazer. O estudo que eu desenvolvi, a colaboração que eu tentei dar foi toda ligada ao problema das doações, até porque a minha origem é direito tributário. Então, como você lida com dinheiro. Eu lido com tributos, eu lido com imposto de renda, eu lido com essa questão. E aí, por isso que vem essas perplexidades. Eu sei a dificuldade que o juiz vai enfrentar e o Ministério Público tem enfrentado nesse problema. Eu chego a pensar a possibilidade daqueles que querem doar, daquelas pessoas que querem doar, ter como condição a comprovação da origem das suas receitas. Ou então vai se vedar grupos econômicos que tenham receitas vedadas, porque senão você fica correndo atrás do rabo e não consegue solucionar o problema. Certo. E as eleições municipais que se avizinham, o que é que elas têm de particular aí? O que está acontecendo nessa área política? O maior tema que vai influenciar é o que o senhor perguntou há pouco, diz respeito a quem vai poder se eleger. O segundo tema é a questão da ficha limpa, que já estará valendo e quais as repercussões disso, como é que vai ser aplicada essa questão. Isso vai dar muita discussão, porque tem casos muito particulares que vão ter que ser enfrentados. Agora eu vou dar um palpite, o meu é um palpite, né? Vou dar um palpite, porque essa linha divisória, né, entre o político, a política, né, e o judiciário, né? Até que ponto o judiciário pode ou não pode interferir no processo político, né? Isso é a base da democracia também, né? E aí a gente vai O enxugamento da área política é uma coisa curiosa, porque se você falar em enxugamento por razões externas, formais, é fácil. Respondeu a isso, pau nele, não comprovou, pau nele e tal. Mas nem sempre por trás disso está alguma coisa que o inviabilize a exercer a atividade política, né? E quem vai dizer é o judiciário ou é o eleitor que vai votar no candidato?
Essa é uma pergunta boa para a reflexão de todos aí. Essa é a grande pergunta, realmente. O Antonelli, me diga uma coisa. Você é um grande advogado tributarista, os nossos telespectadores sabem disso, e eu sei particularmente. Muito obrigado. Mas me diga uma coisa. Você critica muito a justiça, a morosidade da justiça. O tributário tem alguma coisa a ver com isso? Você acha que lá na Justiça Federal isso funciona bem? O que é que você diz disso aí? Não, na verdade, acho que um exemplo clássico de esforço é um advogado como eu, cuja militância, a formação é em direito tributário, está podendo tentar, pelo menos por 2 anos, dar a sua contribuição à justiça, fazer justiça, e aproveito aos telespectadores, sei que são muitos aí da área do direito, que aproveitem daqui a 1 ano e pouco, no meu caso, quando termino meu mandato, e dos outros TRS, que as vagas estão abertas, que se inscrevam e façam a sua parte lá, integrando a justiça, pelo menos por um período, tentando colaborar aí com essa lisura da questão eleitoral. Interessante. Vem cá, agora me diga uma coisa, você não acha, finalmente, que a Receita Federal, olha que eu estou falando com um especialista, que a Receita Federal, ela é onipotente, quer dizer, a coisa mais difícil do mundo é você restringir a Receita Federal, a ganância da Receita Federal. O que você acha disso? É um tema complexo, daria um próximo programa se o senhor me convidar. Mas eu acho que as instituições, elas estão agora num processo de acomodamento, né? Vimos aí, por exemplo, a Polícia Federal... A Receita tem uma lei própria. A Polícia não tem nada a ver com o Judiciário, com a Constituição, nada. É uma lei deles, não é? Mas as instituições estão se acomodando. Eu acho que a gente teve um período de muita movimentação com as ações da Polícia Federal, com base em dados da Receita Federal que foram fornecidos, e agora o próprio Judiciário está travando e equalizando esse equilíbrio de poderes. É um negócio que a gente tem que pensar, sabe disso? Estou à disposição para uma próxima oportunidade. Não, já está definido, não tem problema nenhum, já está definido. Muito bem, então estamos chegando ao final do nosso programa. É claro, eu preciso apresentar os meus agradecimentos ao Dr. Leonardo Antonelli. Como os senhores viram, tem todas essas atribuições e eu ainda vim aqui trazê-lo para que os senhores pudessem se beneficiar das suas ideias e da sua experiência, embora seja um juiz extremamente jovem ainda, né? Muito bem, fale conosco, hein? jsemfronteiras.com.br. A propósito disso, o senhor João Roberto me pergunta, desembargador, como a sociedade pode ter acesso a empresas com doações ilegais? Olha, meu amigo, em princípio, isso aí é matéria do Ministério Público. A denúncia deve ser feita ao Ministério Público, que é o órgão, por força de lei, incumbido de desenvolver um tipo de procedimento para evitar que isso aconteça ou para reprimir, se o fato já aconteceu. É possível que haja outra forma, você sabe? O site do Tribunal de Justiça divulga. O site do Tribunal, você quer Tribunal dizer? Regional Eleitoral. Do Tribunal Regional Eleitoral. Muito bem, então, com esse adminículo aqui do nosso juiz, eu acho que está completa a resposta. Eu agradeço muito você ter trazido essa questão aqui para nós. Muito bem. Todo o universo muda de sentido se no lugar não sabemos onde, um carneiro que não conhecemos comeu ou não comeu uma rosa. Antoine Saint-Exupéry. Até uma próxima vez e muito obrigado pela sua atenção.